Você já parou para pensar por que o Porsche 911 se chama justamente 911? A resposta é muito mais curiosa do que parece. Quando a Porsche apresentou esse esportivo em 1963, o nome original dele era 901. O problema é que a Peugeot já tinha registrado todos os nomes de carros com 3 números e um 0 no meio. A marca francesa ameaçou processar a Porsche, que precisou tomar uma decisão às pressas. Em vez de criar um nome totalmente novo, ela simplesmente trocou o 0 pelo número 1. Assim nasceu o Porsche 911. O curioso é que essa mudança, feita apenas para evitar um processo, acabou criando um dos nomes mais famosos da história dos automóveis. Hoje, o 911 continua usando motores boxer de 6 cilindros na traseira e, nas versões mais potentes, entrega mais de 650 cavalos. Um simples detalhe jurídico acabou dando identidade a um carro que atravessou mais de 6 décadas e se tornou um dos maiores ícones do mundo automotivo. Às vezes, uma lenda nasce por causa de um problema que ninguém esperava. A Dodge simplesmente ligou o foda-se quando criou o Demon 170. Enquanto todo mundo estava preocupado com carro elétrico e economia de combustível, os caras resolveram fabricar um monstro que parece ter saído de um hospício. Debaixo do capô tem um motor 6,2V 8 Hemi Supercharged que entrega absurdos 1.025 cavalos quando abastecido com I85. O resultado? De 0 a 100 km por hora em cerca de 1,6 segundos. É tão rápido que, nas arrancadas, as rodas dianteiras chegam a sair do chão. E o mais engraçado é que ele sai de fábrica praticamente pronto para uma pista de drag, mas ainda pode andar na rua. Só que existe um detalhe. A Dodge avisou que se você usar pneus comuns, vai passar vergonha. O carro foi feito para grudar no asfalto, porque qualquer vacilo no acelerador pode transformar a traseira em um ventilador desgovernado. O Demon 170 não tenta fazer curvas como uma Ferrari e nem ser refinado igual um Porsche. Ele só quer uma coisa: destruir qualquer um na reta. É o último grito dos V8 americanos. E a Dodge fez questão de encerrar essa era da forma mais insana possível. Um carro com mais de 5.000 cavalos. Ou a maior jogada de marketing da história. Em 2013, uma empresa dos Emirados Árabes apareceu prometendo algo que parecia impossível. Criar um hipercarro capaz de deixar Bugatti, Koenigsegg e Hennessy para trás. O nome dele era Devil 16. O projeto anunciava um monstruoso motor V16 quadriturbo com cerca de 5.000 cavalos e uma velocidade máxima acima dos 500 km por hora. A internet entrou em choque. Mas os anos foram passando e o carro prometido nunca aparecia como esperado. Então veio a reviravolta. A empresa começou a oferecer uma versão equipada com um motor V8, muito mais próxima da realidade do que o lendário V16. Para alguns, isso era uma estratégia inteligente para finalmente colocar o carro nas ruas. Para outros, era a prova de que o projeto original jamais sairia do papel. Até hoje, o Devil 16 continua dividindo opiniões. Será que ele realmente nasceu para revolucionar o mundo dos hipercarros? Ou tudo isso foi apenas uma promessa boa demais para ser verdade? A Aston Martin ficou anos sem um verdadeiro Vanquish. E quando ele voltou, parecia que a marca queria mandar um recado para Ferrari e Lamborghini. Depois de anos apostando em modelos menores, ela ressuscitou um dos nomes mais lendários da sua história. Mas o mais surpreendente não foi o visual. Debaixo do capô está um motor 5,2V12 biturbo com 835 cavalos, tornando o novo Vanquish o Aston Martin de produção com o motor dianteiro mais potente já criado. Enquanto quase todas as marcas estão reduzindo cilindros ou apostando em motores híbridos, a Aston Martin fez exatamente o contrário. Lançou um V12 ainda mais poderoso em plena era da eletrificação. É como se dissesse que ainda existe espaço para carros feitos pela emoção. O novo Vanquish não foi criado apenas para ser rápido. Ele nasceu para provar que um V12 ainda pode ser o protagonista. Em um mundo onde os motores estão ficando menores e mais silenciosos, a Aston Martin decidiu desafiar a tendência. E talvez tenha criado um dos últimos grandes V12 da história. A Nissan colocou um botão no GT-RI e ele era capaz de destruir o próprio carro. Parece exagero, mas muitos donos descobriram isso do pior jeito. Esse botão se chamava Launch Control. A ideia era simples: extrair o máximo desempenho nas arrancadas. Bastava ativá-lo, acelerar tudo e soltar o freio. O GT-R disparava graças ao seu motor 3,8V, 6 biturbo de 480 cavalos e a tração integral. O problema é que as primeiras unidades do R35 não aguentavam esse abuso. Depois de poucas largadas, vários proprietários começaram a quebrar a transmissão de dupla embreagem. E a pior parte?
A Nissan chegou a negar a garantia de alguns carros, alegando que o launch control era um uso extremo, mesmo sendo uma função instalada de fábrica. A polêmica foi tão grande que a marca precisou atualizar o sistema e reforçar a transmissão nas versões seguintes. Hoje, o GT-R continua sendo uma lenda, mas esse episódio ficou marcado como um dos maiores erros da história da Nissan. Afinal, não é todo dia que um botão criado para melhorar o desempenho acaba virando o maior pesadelo dos donos. O Lexus LFA é um dos maiores supercarros da história, mas a maior polêmica dele não foi o motor, foi o preço. Quando foi lançado em 2010, custava cerca de 375 mil dólares americanos, mais caro que várias Ferrari e Lamborghini da época. Muita gente chamou a Lexus de maluca e disse que ninguém pagaria tudo isso em um Toyota de luxo. O pior, as vendas foram tão lentas que algumas concessionárias demoraram anos para entregar todas as unidades. Só que o tempo deu uma surra nos críticos. Debaixo do capô estava um motor 4,8V 10 aspirado de 560 cavalos, desenvolvido para entregar um dos roncos mais incríveis já feitos. Como só 500 unidades foram produzidas, o LFA virou uma peça de colecionador. Hoje, exemplares ultrapassam facilmente $1 milhão americanos. E quem dizia que ele era caro, provavelmente se arrepende até hoje de não ter comprado um. Às vezes, a maior polêmica de um carro só faz sentido anos depois. Pouca gente sabe, mas um dos carros mais brutais da história só ficou pronto graças à Lamborghini. No fim dos anos 80, a Dodge queria criar um esportivo que mostrasse do que os americanos eram capazes. O problema? Eles tinham um gigantesco motor V10, mas ele era pesado demais para um carro esportivo. Foi aí que entrou uma ajuda inesperada. Na época, a Lamborghini pertencia ao grupo Chrysler, e seus engenheiros receberam a missão de transformar aquele motor de caminhão em algo digno de um superesportivo. Eles redesenharam completamente o bloco, usando alumínio, reduzindo muito o peso, sem perder a brutalidade. O resultado foi o lendário Dodge Viper, equipado com um motor 8,0V10 de 400 cavalos da primeira geração. O carro virou um monstro nas pistas e nas ruas, famoso por não ter controle de tração, ABS nas primeiras versões e praticamente nenhum auxílio eletrônico. Se a Lamborghini não tivesse aceitado esse desafio, existe uma boa chance de que o Viper nunca tivesse se tornado a lenda que conhecemos hoje. Às vezes, até os carros mais americanos precisam de um toque italiano para entrar para a história. Como um pequeno Suzuki conseguiu humilhar supercarros? A resposta é tão absurda que parece mentira. Para disputar a insana subida de montanha de Pikes Peak, a Suzuki decidiu ignorar qualquer limite e criou o lendário escudo Pikes Peak. Só que ele escondia um segredo que quase ninguém conhece. Em vez de um motor, ele usava dois. Um ficava na dianteira e outro na traseira. Ambos 2.0 turbo de 4 cilindros, trabalhando juntos para entregar cerca de 1.000 cavalos. Era como se dois carros empurrassem o mesmo chassi ao mesmo tempo. Com pouco mais de 800 quilos, a relação peso-potência era simplesmente absurda. Nas mãos do lendário Nobuhiro Monster Tajima, o escudo parecia desafiar a física, voando entre os penhascos de Pikes Peak e deixando para trás máquinas muito maiores. Anos depois, ele ainda conquistaria outra geração de fãs ao virar um dos carros mais apelões da história do Gran Turismo. Um pequeno Suzuki provou que, às vezes, fazer o impossível é só questão de colocar dois motores onde ninguém teria coragem.